Band Esporte ligado nos canais ESPN, um grande abraço. 10ª etapa Giro 2015. De Vita Nova Marque até Forli, 200 quilômetros exatos de prova pela costa do Adriático, né? Um dia de sol, um dia lindíssimo e uma etapa plana, né? Uma etapa que tinha uma montanha de categoria 4 no meio, sem nenhuma dificuldade para ninguém. E aí a gente vê, ó, costa do Adriático aí à direita, passando os Civita Nova Marque. Aí a primeira meta de sprint intermediário do dia que nós teríamos em Fano. Aí o Monte de Bartolo, que era a categoria 4. O reabastecimento, que seria em Sant'Ancarnello di Romana. Cesena, o segundo sprint intermediário, e a chegada em Forli. Tudo planinho, chegada tinha algumas curvas, e o que a gente imaginava que ia acontecer era o que a gente vê em quase todas as provas planas, que são fugas, e a fuga hoje não era grande, a fuga tinha 5 atletas, né? E esperávamos que o pelotão, ó, os 5 aí, ó, 5 italianos na fuga, né? Uma fuga inteira tricolor. E a gente imaginava que o pelotão fosse pegar essa fuga, porque, bom, eles sempre pegam, né? Eles sempre vão lá para as cabeças, ainda mais com o Giro de Itália na terceira etapa só tendo montanhas, e as oportunidades para os sprinters, a cada ano que passa na Itália, elas diminuem ainda mais, né? As etapas em linha, elas são mais raras, eles privilegiam aí os terrenos mais montanhosos, os terrenos mais clássicos, do que as etapas planas, até pelo relevo da Itália, né, que tem montanha para tudo que é lado no país da bota. Mas enfim, 104 km por hora, e como a etapa era plana e o ritmo era muito acelerado, aí o contador batendo papo com o Tom Boonen, né? O pessoal tava na média horária aí para cima dos 45 por hora, o que é muita coisa, né? E hoje muitos resorts de praia, né? E o Celso Anderson estava levantando uma questão na etapa bem interessante. Se o Adriático já é frio no sul da Itália, imagina no norte aí, né? Que é mais frio ainda, né? Tem coragem de pular naquela água ali, Celso Anderson? Um abraço para você. Um abraço para você, Ari Aguiar, para vocês aí de casa, fãs Você de nunca me chamou de Aguiar na sua vida. Oi? Você nunca me chamou de Aguiar na vida. Não, na primeira vez. Então, primeira vez, né? Gostei. Tá bom, nome e sobrenome. Merece. Cara de respeito. Então, um abração para vocês aí de casa. Sim, uma etapa bonita no Adriático, plana, uma montanha de nada aí, categoria 4, que não ia mudar nada na classificação geral. Qual era a questão? Olha aí a meta de montanha. E a questão era, a fuga chega ou não chega? Todo mundo apostava que a fuga chegaria à frente do pelotão. 5 atletas, 4 de equipes daquelas que são convidadas e uma de equipe continental, que é a Cannondale Garmin, aí do atleta, o segundo atleta que passou aí na meta de montanha. Mas toda a energia do pelotão estava ali concentrada nos sprinters. Principalmente quem tomava as ações ali era a Lotto Soudal, a Lotto da Bélgica, né, do André Greipel, que é o cara aí mais forte para os sprints. Mas a gente vai ver aí o que aconteceu no final. Enquanto isso, eles contornavam aí essa costa do Adriático maravilhosa. A gente falava sobre a temperatura da água, né? Muitas vezes a gente vê uma imagem maravilhosa aí na Europa, na Itália, na França e tal, mas aí a água é fria demais, nada a ver aqui com o Nordeste do Brasil, onde você entra na água, parece que nem refresca, fica quente, muito quente. Então essa é a grande diferença aí no litoral de um país como o nosso aqui, né, que tem águas muito quentes, aí dependendo da região, principalmente na região Nordeste. E aí as imagens são maravilhosas, mas para tomar banho de mar já não é tão legal. Bom, olha aí os 5 da fuga, né, os 5 italianos, e só uma equipe World Tour, né, só esse atleta aí do World Tour, só a Cannondale Garmin. Fora isso, Southeast, Bardiani, Androni e a Nippo ali
aparecer nesse atleta da Cannondale era o Alan Marangoni, que estava por lá. E como era de se esperar, né? Hoje quem puxava a ponta do pelotão era a Lotto Soudal, essa Lotto belga aí, a equipe vermelhinha, com a equipe Sky logo atrás, o Richie Porte ali baixinho, comendo alguma coisa ali, mandou um negócio pra dentro ali. Fazendo um lanche, né? Mas nem mastigou, né? Foi 2 mordidas pra dentro. Tá fazendo um lanchinho, é importante. A gente passou no... qual é esse autódromo? Não lembro. Não vou lembrar o nome aqui. Mas amanhã que a gente vai ter um autódromo interessante. Autódromo de Fórmula 1, né? Autódromo de Imola. E vamos ter ali algumas voltas pra chegada. Vai ser bem legal. Provavelmente, eu não sei se a gente vai entrar no ar já dentro do autódromo ou não. Mas deve ser antes, né? Porque apesar de fazer o circuito algumas vezes, a gente deve pegar a entrada no autódromo, né? A chegada vai ser lá no autódromo de Imola. Que tem montanha, tem subida no autódromo, né? Não é um autódromo plano, como você falou na etapa, né? A gente vê Fórmula 1, parece que é tudo plano, porque os caras estão a 300 por hora, né? Mas a gente vai ver os atletas sofrendo bastante para a chegada de amanhã, que é bem complicada por causa dessa série de subidas que vamos ter no final da prova, no autódromo de Imola amanhã. E falando do que aconteceu... O atleta que vai tomar punição porque está sem número na bike, ó, certeza. E falando sobre as declarações do dia de descanso para hoje, algumas importantes do Oleg Tinkoff, né, que deu de novo declarações polêmicas. Ele não está mais aí com o carro de apoio, ele foi se tratar do joelho na Rússia e estava na primeira semana dentro do carro de apoio, o carro ali do diretor esportivo. Deve ser a primeira vez na história de uma grande volta que o diretor esportivo da equipe, que está comandando taticamente a prova, sai uma semana para tratar um problema no joelho e vai voltar na terceira. Mas ele tem as outras pessoas que teoricamente são pagas para isso, fora o Bjorn Riss, que foi demitido, e que vão aí tocar a equipe durante essa semana. E o Alberto, o contador, que é um cara super experiente, e as reuniões devem ser feitas ali no hotel. Acabou a etapa de hoje, claro que a prioridade é a recuperação, principalmente do Alberto Contador e dos outros atletas, mas eles conversam o dia inteiro e depois devem ter as reuniões ali para falar da etapa do dia seguinte, que é o objetivo mais próximo, e também falar dos objetivos Giro de Itália afora, né, que são aí mais 2 semanas de prova. Então eles têm as reuniões periódicas para determinar o que vão fazer na etapa seguinte, como devem trabalhar os elementos aí da equipe, e também qual proteção, quando não é uma etapa de montanha decisiva ou um contrarrelógio, qual a proteção eles vão fazer em cima do Alberto Contador. A gente vê isso sistematicamente todos os dias aí, desde que começou o Giro de Itália 2015. 50 km para a chegada, 2 minutos e 56, ainda era um tempo bem considerável ainda para os atletas do pelotão pegarem essa fuga. E a gente dizia até, né, Celso, que ia pegar com facilidade, né? E eu falava durante a prova, falava assim, eles podiam acelerar agora para reduzir essa diferença para 1 minuto, 1 minuto e pouco, e depois controla de novo, né? Aí Exato. Quando precisar, acelera de novo, acelera mais. E a gente está vendo aí que arredondando a 50 km, 2,54, era super confortável para a equipe desse cara aí, ó, do André Greipel, esse de branco, que é campeão alemão, por isso que ele usa essa camisa, mas era dessa equipe vermelha, que é a equipe Lotto. Só ele tem a camisa diferente ali e o atleta de trás também. Explica uma coisa. A gente está vendo o pessoal, os dois aí a 50 por hora. A fuga revezando lá a 50 por hora. O pelotão tem condição, se ele quiser, fazendo força e revezando todo mundo, de andar a 55? Tem condição. Se a fuga está andando a 50, eles conseguem andar a 55 numa velocidade média de 55. Conseguem. Eles têm muito mais força e energia, muitos atletas para se revezarem. Desde que a gente começou a transmissão, basicamente, com poucas alterações, era a equipe Lotto que tomava a frente do pelotão. A gente viu o atleta de branco ali, ele é da Trek. E ele também tinha interesse por causa do Giacomo Nisolo, que é o sprint que viria para a chegada. A Giant teria o Mezeg. Mas nenhuma dessas equipes efetivamente colocou a equipe inteira como a Lotto colocou nessa chegada. Por quê? Porque a gente já falava que o Greipel é o cara mais forte para a chegada. Uma chegada vindo com muitos atletas, o Greipel é aquele de maior potência, já demonstrou isso na etapa que ganhou, na etapa que perdeu, errou o time, por isso que perdeu. Então,
a moto que vinha. E foi passando o tempo, ó. Aí era uma situação bem confortável pro pelotão. 45 km, 2,36. A gente poderia arriscar, não, vai pegar fácil, vai pegar a hora que quiser. Mas não foi bem isso que aconteceu. A gente viu que tiveram dificuldades no final, que a equipe Lotto talvez não tenha se aproximado da maneira que devia nessa situação de mais de 40 km de prova, e a coisa começou a se complicar do meio para o fim da prova. Então outras equipes ajudavam, é o que eu falei, a Trek ali com um elemento de camisa branca e a Giant Alpecin com esse aí de preto, que é o terceiro homem agora inclusive um atleta da Trek aí puxando o pelotão. Mas o que aconteceu mais foi a Lotto Soudal na frente do pelotão, essa situação aí. E fazendo força, né? Um atleta só da Giant por ali, e a briga era para poder pegar aquele pessoal lá da frente que ainda estava aí, ó, 2,33, passando nos 45 quilômetros para a chegada. O pelotão, a fuga já estava quase 2 km, mais de 2 quilômetros à frente, no 42,6 para chegar desse aí. E desses caras aí, o Oscar Gatto talvez fosse o mais forte aí, se ficasse a definição para os 5, né? Como a gente já falou, 4 equipes convidadas aí, só uma equipe do Pro Tour. Mas né, ainda tinha muita coisa para acontecer, para rolar, para desenrolar na prova. Mas eles precisavam começar a acelerar lá atrás, senão a fuga ia fazer a festa da fuga. A gente vai fazer um pequeno intervalo aqui e na sequência a gente mostra como terminou aí essa 10ª etapa, chegada em Forli, que foi bem interessante e bem inesperada. Não sai daí não, hein? De volta é o grupo da Malha Rosa, 37,8, e a diferença ali para o pelotão não diminuía, hein? Pelo contrário, né? Cada vez ela aumentava ou se mantinha, né? Era basicamente a mesmíssima velocidade. E a gente vê aqui uma organização tremenda aí da equipe Lotto, 22 km para a chegada, a média relativamente alta, mais de 45 km por hora. Passando aí por Cesena, onde teríamos aí o sprint intermediário, mas ninguém muito preocupado com esse sprint intermediário, senão o terceiro atleta aí do pelotão da equipe Bardiani. Ainda tínhamos aí 5 atletas. O cara de maior expressão dessa fuga é o Oscar Gatto, apesar de estar numa equipe continental, foi o atleta que já vestiu a camisa de várias equipes aí, hoje conhecidas como World Tour, antigamente como Pro Tour, e acabou tendo sucesso. Ano passado mesmo ganhou clássicas importantes e é um atleta que tem aí no currículo várias vitórias. Detalhe aí de novo pro Alan Marangoni, atleta da Cannondale Garmin, que ia capitaneando a fuga, e o Gatto continuava por lá. 15,7, caiu enfim a diferença de 2 minutos, mas já era muito no limite. A gente nesse momento falava que se pegasse a fuga, eles iriam pegar na linha de chegada. É o grande problema,